Em novembro de 2024, uma equipe de arqueólogos peruanos e japoneses quebrou o selo de uma câmara subterrânea sob Machu Picchu que havia permanecido intocada por mais de 500 anos. O que encontraram no interior não apenas reescreve tudo o que sabemos sobre os Incas, prova que eles possuíam conhecimento astronômico, matemático e tecnológico que rivaliza com civilizações muito mais avançadas. Dentro da câmara havia um dispositivo. Um mecanismo de metal e pedra tão preciso, tão complexo, que engenheiros modernos levaram 3 meses apenas para entender seu propósito. E quando finalmente compreenderam, ficaram em silêncio absoluto. Porque o dispositivo não era uma ferramenta religiosa. Não era arte cerimonial. Era um computador mecânico. Um calculador astronômico capaz de prever eclipses, alinhamentos planetários e eventos cósmicos com precisão de segundo, criado 5 séculos antes que a Europa desenvolvesse tecnologia similar. E havia algo mais perturbador, evidências de que os Incas não inventaram este conhecimento. Eles o herdaram de uma civilização muito mais antiga. Uma civilização que desapareceu sem deixar registros escritos, mas que deixou pistas enterradas sob as pedras de Machu Picchu. Esta é a história de como uma descoberta acidental revelou que a história da América do Sul é muito mais profunda, muito mais complexa, e muito mais assustadora do que qualquer livro de história jamais admitiu. Machu Picchu. A cidade perdida dos Incas. Descoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham, esta cidadela de pedra encarapitada no topo de uma montanha nos Andes peruanos é um dos locais arqueológicos mais icônicos do mundo. Construída por volta de 1450 d.C., durante o reinado do imperador Inca Pachacuti, Machu Picchu foi abandonada apenas um século depois, quando os espanhóis conquistaram o Império Inca. Por 400 anos, a selva reclamou o local, escondendo-o até sua redescoberta. Mas aqui está o mistério que sempre perseguiu Machu Picchu. Por que foi construída? A explicação oficial: uma propriedade real, um retiro de verão para a elite inca. Mas isso nunca fez sentido completo. Por que construir algo tão monumental, tão preciso, tão astronomicamente alinhado, apenas como uma casa de férias? As pedras de Machu Picchu são cortadas e encaixadas com precisão impossível, sem argamassa, mas tão perfeitamente ajustadas que você não pode deslizar uma lâmina de faca entre elas. Algumas pedras pesam mais de 50 toneladas. Como foram movidas montanha acima? Como foram cortadas com tal precisão, sem ferramentas de metal modernas? E havia os alinhamentos. Estruturas específicas em Machu Picchu estão perfeitamente alinhadas com eventos solares e estelares, o solstício de inverno, o equinócio, a ascensão de certas constelações. Não por acaso. Por design deliberado. Os Incas eram astrônomos sofisticados. Isso sabíamos. Mas a extensão desse conhecimento sempre foi debatida. Até novembro de 2024. Porque foi quando o radar de penetração no solo, GPR, revelou algo que nenhum arqueólogo esperava encontrar. A descoberta foi acidental. Uma equipe liderada pela doutora Sofia Ramírez, arqueóloga da Universidade Nacional de Cusco, estava usando o GPR para mapear estruturas subterrâneas sob a Praça Sagrada, o coração cerimonial de Machu Picchu. O GPR funciona enviando ondas de radar no solo e analisando os ecos que retornam. Diferentes materiais, pedra, solo, vazio, produzem assinaturas diferentes. E em 3 de novembro de 2024, o GPR detectou algo anômalo. Uma cavidade. Diretamente sob o Templo das Três Janelas, uma das estruturas mais importantes e astronomicamente alinhadas de Machu Picchu. A cavidade era grande. Aproximadamente 8 metros por 10 metros. E estava selada. Completamente. Sem entradas visíveis. Sem túneis. Como se tivesse sido enterrada deliberadamente. Inicialmente pensamos que poderia ser uma tumba, doutora Ramírez explicou. Tumbas reais incas eram frequentemente seladas e escondidas para proteger contra saqueadores. Mas a profundidade e o tamanho sugeriam algo mais. A equipe solicitou permissão do governo peruano e das comunidades indígenas locais para investigar. O processo levou 3 meses. Machu Picchu é um patrimônio mundial da Unesco, e qualquer escavação é rigorosamente controlada.
Finalmente, em 15 de fevereiro de 2025, a equipe começou a cavar. Levou 2 semanas para alcançar a câmara. E o que encontraram na entrada fez todos pararem. Um selo. Um disco de pedra perfeitamente circular, com aproximadamente 2 metros de diâmetro, encaixado em um portal de granito. A superfície do disco estava coberta com símbolos, quipus estilizados, o sistema Inca de cordas com nós usado para registrar informação, e símbolos astronômicos. Mas havia algo mais. Algo que não deveria estar lá. Inscrições em um script desconhecido. Não Quechua. Não Aymara. Não nenhuma língua conhecida dos Andes. Um script completamente desconhecido para a ciência. Dr. Kenji Yamamoto, linguista da Universidade de Tóquio que fazia parte da equipe, fotografou as inscrições extensivamente. Eu passei 20 anos estudando línguas pré-colombianas das Américas, ele disse. E nunca vi nada assim. É como se fosse mais antigo. Muito mais antigo. Mas a análise linguística teria que esperar. Porque a equipe precisava abrir a câmara. Abrir o selo levou 3 dias de trabalho meticuloso. O disco de pedra não estava apenas encaixado, estava travado por um mecanismo interno complexo. Pinos de bronze, os incas trabalhavam bronze, mas raramente, se encaixavam em fendas na rocha circundante. Quando a equipe finalmente removeu o disco, revelou uma passagem descendente. Degraus de pedra, perfeitamente esculpidos, levando para baixo na escuridão. A equipe desceu lentamente, com lanternas, câmeras e equipamento de medição. O ar estava viciado, mas não tóxico. Análises mostraram níveis normais de oxigênio, surpreendentemente, sugerindo que havia alguma forma de ventilação oculta. 10 metros para baixo. 20 metros. 30. Então os degraus terminaram em uma porta. Não uma porta de madeira. Uma porta de metal. Bronze polido, ainda brilhando levemente após 5 séculos, decorada com relevos intrincados de constelações, espirais matemáticas e símbolos geométricos. E no centro da porta, algo que fez a equipe recuar, uma representação do cosmos. O Sol no centro. Planetas ao redor em órbitas precisas. Não apenas os planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, mas também representações de corpos celestes que só foram descobertos com telescópios modernos. Como isso era possível? A porta não tinha maçaneta. Não tinha fechadura visível. Mas havia uma depressão circular no centro, do tamanho de uma mão humana. Doutora Ramírez, com permissão da equipe e supervisão de anciãos indígenas que acompanhavam a escavação, colocou sua mão na depressão. E a porta se abriu. Não com rangidos. Não com esforço. Suavemente. Como se mecanismos internos ainda funcionassem perfeitamente após 500 anos. Engenharia hidráulica. Os incas dominavam água e pressão. Mas algo desse nível? Isso era inacreditável. A equipe entrou na câmara. E o que viram os deixou sem palavras. A câmara era circular, aproximadamente 10 metros de diâmetro, com um teto abobadado que subia 5 metros. As paredes eram de pedra polida tão lisa que refletia a luz das lanternas como espelhos. Mas não era a arquitetura que capturou a atenção da equipe. Era o que estava no centro da câmara. Um pedestal de pedra, esculpido de um único bloco de granito negro. E sobre ele, suspenso por um sistema de hastes de bronze e prata que se estendiam do pedestal como raios de uma roda, estava o dispositivo. Era do tamanho de uma mesa grande. Circular. Composto por múltiplas camadas de discos de metal, bronze, prata, e algo que parecia ouro, todos gravados com marcações, números, símbolos astronômicos. Os discos podiam girar independentemente, encaixando-se em engrenagens de bronze que conectavam todo o mecanismo. É um Oheri, Dr. Yamamoto sussurrou. Um modelo mecânico do sistema solar. Mas não como qualquer Oheri conhecido. Aqueles foram inventados na Europa no século XVIII. Este tinha 500 anos. E era mais complexo. Havia mais de 30 discos concêntricos. Cada um parecia representar ciclos diferentes, solar, lunar,
planetário, estelar, e em uma seção da parede, algo que fez o sangue da equipe gelar, um mapa. Um mapa da América do Sul. Mas não da América do Sul como os incas a conheciam. Era um mapa mostrando linhas costeiras subaquáticas. Rios que mudaram de curso. Geografia que só existiu no final da última era do gelo, há mais de 12.000 anos. Como os incas de 1450 d.C. tinham mapas de 10.000 a.C. A menos que, eles não criaram um mapa. Eles o copiaram. De algo mais antigo. Nos 3 meses seguintes, a câmara foi estudada intensivamente. Cada símbolo fotografado. Cada mecanismo medido. O dispositivo foi escaneado com tomografia 3D, revelando sua complexidade interna completa. E lentamente, com a ajuda de especialistas em astronomia, engenharia e linguística histórica, a verdade começou a emergir. O dispositivo, função. O dispositivo não era apenas decorativo. Era funcional. Um computador analógico. Ao girar os discos em configurações específicas, baseado em datas e observações astronômicas, o dispositivo podia calcular posições planetárias com precisão de graus, eclipses solares e lunares, passados e futuros, ciclos de Vênus, importante para os incas, mas este dispositivo rastreava com precisão impossível. Precessão dos equinócios, o movimento lento do eixo da Terra que leva 26.000 anos para completar um ciclo. E algo mais perturbador, alinhamentos de estrelas específicas visíveis apenas de certas latitudes e apenas em certas épocas, incluindo posições estelares de mais de 10.000 anos atrás. É como o mecanismo de Anticítera Dr. Torres explicou, referindo-se ao famoso dispositivo grego de 2.000 anos. Mas mais avançado. Muito mais avançado. O Anticítera rastreava o céu do Mediterrâneo. Este rastreia o céu do hemisfério sul, através de milênios. As inscrições, tradução parcial. Dr. Yamamoto, trabalhando com linguistas quechuas e especialistas em línguas andinas antigas, conseguiu uma tradução parcial das inscrições. O texto descrevia o dispositivo como o olho do tempo, um presente dos primeiros professores aos incas. Os primeiros professores eram descritos como daqueles que vieram antes da grande inundação, que construíram cidades de pedra impossível, e que sabiam os segredos do céu. Uma passagem dizia, quando as estrelas retornam às suas posições antigas, e o sol se alinha com a serpente de pedra, o conhecimento dos primeiros professores deve ser lembrado. Pois o que aconteceu antes acontecerá novamente. Era profecia? Aviso? Ou algo mais? O mapa, datação. O mapa na parede, mostrando geografias antigas, foi comparado com dados geológicos modernos. E a correspondência era assustadora. As linhas costeiras correspondiam à América do Sul de aproximadamente 10.500 a.C., exatamente quando o nível do mar era 120 metros mais baixo, no final da última era do gelo. Como esse conhecimento foi preservado através de 12.000 anos? A teoria que emergiu era radical mas inevitável. Havia uma civilização avançada nas Américas antes das culturas conhecidas. Uma civilização que foi destruída por mudança climática catastrófica, o fim da era do gelo, inundações massivas, mas que deixou sobreviventes. E esses sobreviventes transmitiram fragmentos de conhecimento através de milênios, eventualmente chegando aos incas. Os incas não eram os originadores. Eram os guardiões. Preservando o conhecimento que era muito mais antigo. Mas o mistério mais profundo era a esfera de cristal no centro do dispositivo. Análises espectrográficas revelaram que o cristal era quartzo natural, extremamente puro. Mas havia algo anômalo. O cristal continha inclusões microscópicas, pequenas bolhas e imperfeições, que formavam padrões. Não padrões aleatórios. Padrões geométricos. Fractais. Como se alguém tivesse deliberadamente criado estruturas dentro do cristal durante sua formação. Como isso era possível? Doutora Helena Vasquez, física de materiais da Universidade de São Paulo, examinou a esfera extensivamente. Criar padrões internos em cristal de quartzo requer controle extremamente preciso de crescimento cristalino, ela explicou.
Temperaturas específicas, pressões específicas, dopagem química controlada. Não temos evidências de que culturas antigas dominassem isso. Mas havia mais. Quando a esfera era exposta à luz solar direta, a câmara não tinha iluminação natural, mas a equipe testou isso em laboratório, ela projetava padrões na parede. Não apenas reflexos. Imagens específicas. Constelações. Alinhamentos astronômicos. Como se a esfera fosse um dispositivo de projeção holográfica primitiva. E quando a equipe posicionou a esfera em configurações específicas do dispositivo mecânico, e a expôs à luz, os padrões mudavam. Mostrando diferentes céus. Diferentes épocas. Era um banco de dados. Um arquivo de conhecimento astronômico, codificado na estrutura física do cristal. Tecnologia que não deveria existir até o século XX. Como? Não havia resposta. Apenas espanto. E medo. A descoberta sob Machu Picchu forçou arqueólogos, historiadores e cientistas a confrontar possibilidades que a maioria havia descartado como pseudociência. Implicação 1. Civilização perdida pré-diluviana. Há cada vez mais evidências, geológicas, arqueológicas, mitológicas, de que civilizações avançadas existiram antes do fim da última era do gelo. Göbekli Tepe na Turquia, 11.500 anos, já quebrou modelos históricos. Agora Machu Picchu adiciona mais peso. Talvez houve uma civilização nas Américas, tão avançada quanto ou mais que os Incas, que foi destruída por cataclismos climáticos há 12.000 anos. E sobreviventes transmitiram conhecimento. Implicação 2. Conhecimento global antigo. O dispositivo sob Machu Picchu é funcionalmente similar ao mecanismo de Anticítera do Mediterrâneo. Ambos são computadores astronômicos analógicos. Ambos demonstram conhecimento avançado. Isso sugere contato? Ou origem comum de uma fonte mais antiga? Implicação 3. Tecnologia perdida. A precisão de engenharia, a metalurgia avançada, as propriedades óticas do cristal, tudo aponta para técnicas que foram perdidas. Não porque eram impossíveis, mas porque o conhecimento foi interrompido. Quantas outras tecnologias a humanidade desenvolveu no passado e depois perdeu? Implicação 4. Propósito da preservação. Os Incas selaram esta câmara deliberadamente. Por quê? Para proteger o conhecimento de invasores? Para preservá-lo para gerações futuras que teriam a capacidade de compreendê-lo? A profecia inscrita nas paredes sugere que eles sabiam que um dia, talvez nosso dia, este conhecimento seria necessário novamente. A publicação dos resultados em abril de 2025 causou explosão global. Reações acadêmicas. Arqueólogos conservadores rejeitaram. Interpretação exagerada. O dispositivo é sofisticado, mas não prova civilizações perdidas. Arqueólogos progressistas ficaram intrigados. Precisamos reavaliar nossas suposições sobre capacidades antigas. Alguns exigiram que a câmara fosse lacrada novamente. É um local sagrado. Não deveria ser perturbado. Reações indígenas. Comunidades quechuas locais tiveram reações mistas. Alguns celebraram. Finalmente o mundo vê que nossos ancestrais eram gênios. Outros ficaram preocupados. Há razões pelas quais isso foi selado. Talvez não deveríamos ter aberto. Anciãos locais compartilharam tradições orais que mencionavam câmaras de conhecimento sob sítios sagrados. Meus avós falavam de lugares onde os antigos esconderam sabedoria. Achávamos que eram apenas histórias. Reações globais. Teorias de conspiração explodiram. Aliens. Atlântida. Viagem no tempo. Céticos exigiram acesso ao dispositivo para verificação independente. E governos, especialmente o Peru, entraram em debates sobre o que fazer com a descoberta. Torná-la pública? Restringir acesso? O dispositivo é patrimônio cultural inestimável, mas também potencialmente revolucionário para a ciência. Hoje, a câmara permanece fechada ao público. Apenas pesquisadores autorizados têm acesso. O dispositivo foi parcialmente reconstruído digitalmente, permitindo simulações de sua função sem manuseio físico constante.
Equipes internacionais estão trabalhando para traduzir completamente as inscrições. Machu Picchu sempre foi um mistério. Mas agora sabemos, a cidade que vemos é apenas a superfície. Sob as pedras, há segredos que reescrevem a história da humanidade. Os incas não eram apenas construtores. Eram guardiões. Preservando o conhecimento de uma era que pensávamos que nunca existiu. E agora, essa verdade está emergindo. Pedra por pedra. Símbolo por símbolo. A pergunta é: estamos prontos para o que pode vir a seguir? Porque se há uma câmara sob Machu Picchu, quantas outras existem? E o que elas podem revelar? Talvez a história que nos ensinaram seja apenas um capítulo. E os capítulos anteriores, os mais importantes, ainda estão esperando para serem lidos. Deixe nos comentários, você acredita que houve civilizações avançadas antes da história registrada? O que você acha que pode estar escondido em outras câmaras? Se você quer continuar descobrindo mistérios que reescrevem nossa compreensão do passado, inscreva-se no canal. Porque a próxima descoberta pode ser ainda mais inacreditável. E a verdade sobre nosso passado pode ser a chave para nosso futuro.